Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui, né, seguindo de cá, vocês seguindo daí. Espero que todos estejam bem, né, para que a gente possa então continuar os nossos trabalhos nesse ano de 2020. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui para dar continuidade no nosso trabalho, né, do segundo bimestre, tá ok? Hoje nós vamos falar de um país chamado Rússia, né? A Rússia, que é um país que está tanto no, ela tanto está no continente europeu como no continente asiático, né? Por causa da sua extensão territorial, né? Então ele faz parte, né? Esse país faz parte então desses dois continentes, tá? Então, lembrando que a Rússia tem como capital Moscou, tá? Tem um número, né, muito alto de população, cerca aí de mais ou menos pouco mais de 145 milhões de pessoas, tá? Tem moeda própria, a moeda é o rublo, tá? O nome oficial é Federação Russa, tá? A nacionalidade, então, é russa, tá? A data nacional, então, é 12 de junho, o dia da pátria, ou seja, né, no dia dos namorados, que a gente comemora aqui no Brasil, foi comemorado o dia da pátria na Federação Russa. Ela teve a sua independência, então, declarada dia 12 de junho de 1990 e concluída dia 25 de dezembro de 1991. Tá? Então, a Rússia passou aí por esse processo de independência, né, dentro do seu território nacional. Tá bom? Vamos continuar aqui, então? Bom, a Rússia faz fronteira com 14 países, tá? Totalizando, então, 19.533 quilômetros de fronteiras terrestres, certo? Então, isso é muita coisa, uma extensão territorial muito grande e muito importante também, tá bom? Qual é o clima que. Vamos falar aqui dos aspectos gerais da Rússia, né? Clima. A Rússia domina quase toda a metade da Europa e um terço da Ásia. Esse fator faz com que a Rússia possua vários climas diferentes. A temperatura média anual é de 5,5 graus centígrados. A Rússia possui 4 climas: ártico, subártico, temperado e subtropical. Né? Inverno é longo e nevoso, a primavera temperada e o verão curto e quente. E de outono chuvoso e varia muito ao longo do território russo. Tá? Então, essa são as características, né, climáticas da Rússia. Por conta da sua grande extensão territorial, por isso que a gente percebe essa variação, né, dentro da questão climatológica desse território. Bom, a topografia tem relevo variado, né? Então denominam planícies e vales, tá? O ponto mais elevado é o Monte Elbrus, que é também o ponto mais alto da Europa. Então, né, se alguma questão vocês forem responder aí, o ponto mais alto do continente europeu está na Rússia, né, que é o Monte Elbrus. A sua hidrografia, né, apesar de grande, possui apenas 18% do território coberto por água. Tá? Então, apenas 18% de todo o território da Rússia é composto por água. Os lagos apresentam-se de formas irregulares e estão normalmente no meio de um curso de um rio. Os oceanos representam uma importante fonte de riqueza para o país, por conta do petróleo e a questão dos peixes. Tá? Então, a Rússia é muito rica na questão de petróleo, né? Então, ela é grande exportadora de petróleo, tá bom? Bom, e a questão política da Rússia, né? Ela tem a sua democracia federal, né? Como eu já falei para vocês, os 3 poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário, são independentes um do outro, tá? Então, tem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, cada um dentro da sua vertente. As decisões políticas são tomadas na Assembleia Federal Russa, que é constituída por 2 câmaras, a Duma, que é o parlamento russo, e o Conselho Federal. Então, né, precisa-se da junção dessa Assembleia Federal para tomar alguma decisão na área política do país. O presidente é a cabeça do Estado, protetor da Constituição, dos direitos e das liberdades do cidadão. O presidente é eleito através do voto livre, popular, direto, universal e secreto para um mandato de 4 anos, podendo repetir mais uma única vez, assim como acontece aqui no nosso país, que é o Brasil. As relações internacionais. Como que é a relação da Rússia com os demais países mundiais? Né? A Rússia possui muitas relações com países e organizações mundiais, de modo a aumentar a cooperação comercial e militar. Porém, essas relações não têm vindo a ser muito pacíficas, sobretudo desde os assassinatos dos 2 jornalistas russos. Né? Então, a gente teve aí a morte de 2 jornalistas russos
E isso vem, então, abalando essa relação da Rússia com o restante do mundo, tá? Então, não é muito pacífica. A Rússia é um país difícil de você, né, de um presidente de outro país, representantes, vamos dizer assim, de outros países, de se aproximar, porque ela tem uma política mais fechada, seus ideais, e aí, depois, então, da morte desses dois profissionais, ficou mais difícil ainda. Bom, as Forças Armadas da Federação Russa são uma das maiores do mundo, tanto em armamento quanto em recursos humanos, né? Então, as tropas russas, ela tem uma imponência muito grande mundialmente. Atualmente, devido ao enorme território administrativo, a Rússia conta com uma grande força militar, só compatível com a dos Estados Unidos. Então, ela é muito rica na questão bélica, né, de armamento, e ela só fica atrás dos Estados Unidos. Bom, e a população, né? Como que é formada essa população? A Rússia é um dos países com maior diversidade racial e étnica do mundo. A etnicidade da população russa se apresenta da seguinte maneira. Então, olha para vocês verem a quantidade de etnias que formam esse território. Nós temos russos, tártaros, ucranianos, barquins, chechenos, né? Todas essas etnias formam a população da Rússia. Né? Lembrando que os russos são um pouco mais de 79%, os tártaros um pouco mais de 3%, os ucranianos 2%, os barquins um pouco mais de 1% e os chechenos menos de 1%. Existem muitas outras etnias, como os lituanos, romenos e os belorussos, né? Professor enrola na língua, certo? Então, a Rússia, por conta dessa grande extensão territorial, ela tem essa diversidade étnica muito forte. E isso vai trazer pontos positivos e negativos para o território. Então, a língua oficial do país é o russo moderno, porém, cada república tem o direito de desenvolver a sua própria língua, como é o caso da Sibéria, que a língua é o siberiano. Tá? Então, eles dão essa liberdade na questão do idioma. A religião, né, a Rússia tem como predominante a igreja ortodoxa russa. Em segundo lugar, vem o Islão, que com cerca de 8.000 mesquitas em toda a federação. Por fim, vem as outras religiões com menor representatividade, como a cristã católica. Então, embora outros países tenham a religião católica como a principal religião do país, a Rússia não. A principal é a ortodoxa russa. Depois da queda da antiga União Soviética, né, que a gente falou isso com o fim, né, da bipolaridade, muitas igrejas foram devolvidas, tá, aos ortodoxos, porque tinham sido tomadas dentro do território e aí voltaram para eles após a queda da União Europeia. Após a queda da antiga União Soviética. E a professora tá travando a língua. Bom, a economia russa ela é uma economia, né, bastante diversificada também, é uma das maiores do mundo, tá? A gente tem que deixar isso bem claro. O seu vasto território permite uma grande diversidade e alta profissionalização populacional, ajuda na produção química, máquinas de precisão e etc. A agricultura produz frutas, cevada, leite, açúcar e legumes. A indústria, resultado do tempo soviético, apresenta uma grande diversidade entre campos de minérios, petróleo, gás, indústria militar, equipamentos de comunicação terrestre, áreas aéreas e marítimas. A Rússia exporta essencialmente petróleo, gás natural através dos oleodutos e madeira, além de outros produtos. Né? Então, a base econômica da Rússia, podemos dizer que são os oleodutos, tá ok? Que é a questão do petróleo e gás natural. Bom, a sociedade russa possui um dos níveis de analfabetismo mais baixos do mundo. Menos de 1% da população russa é analfabeta. Por ser um país muito rico, então a educação é bastante levada a sério. Isso se deve ao sistema criado durante a era da antiga União Soviética, em que praticamente 100% da população sabia ler e escrever. Com grande ênfase à ciência e à tecnologia, quase todos os estudantes acabam os cursos com diplomas de altas referências e qualidade. Por isso eu digo para vocês, meus amados, a educação é a chave de tudo. Né? Então, olha aí, a Rússia, ela consegue o seu desenvolvimento, ela consegue a sua imponência através da educação. Tá? Então, o sistema educacional russo vem do básico, né, 9 anos, secundário entre 2 e 3 anos, e o ensino superior de 4 anos, ok? Bom, meus queridos, apresentei para vocês hoje aí um pouquinho da Rússia, né, esse país tão importante, né, mundialmente falando, e eu espero que vocês realizem a atividade de vocês, e na próxima aula a gente segue aqui com o nosso conteúdo. Grande beijo, até a próxima!